Bom dia, você que me ouve. Deus abençoe seu dia. Hoje, na quarta-feira, já entrando já no primeiro quarto do mês de julho de 2022, estou aqui novamente para falar com você da palavra de Deus. Gostaria que você prestasse bastante atenção, porque agora nós deixamos de falar das coisas naturais para falar das coisas sobrenaturais. Falávamos de milagres, de ensinamentos no templo, e Jesus agora traz um outro ensinamento. Quando os discípulos, no capítulo 13 de Marcos, engraçado que quando eu olhei capítulo 13 e veio lá o princípio do fim, me fez lembrar da política brasileira, mas eu não quero entrar neste assunto. Mas, coincidentemente, o capítulo 13 de Marcos começa intitulado O Fim Virá. Engraçado, né? Parece que tem alguma mensagem nisso aí, mas vamos deixar isso para mais tarde. Vamos falar das coisas de Deus e de observações que Jesus fez. Então, saindo do templo, ainda no capítulo 13, saindo do templo, um dos seus discípulos começa a admirar o templo do lado de fora, já tinham olhado por dentro. Jesus estava admirando uma coisa ali muito impressionante, que era a oferta da viúva pobre, e de repente, quando sai do lado de fora, o discípulo começa a olhar para o templo e ficar maravilhado. E chamou a atenção de Jesus dizendo: Senhor, olha aí que beleza! Olha que lindo é esse edifício, principalmente a ornamentação das pedras. Veja os detalhes do trabalho das pedras, Senhor. E Jesus olha para ele e diz assim: não ficará pedra sobre pedra neste lugar, exceto somente ruínas. Eles ficaram maravilhados porque Jesus disse uma coisa de uma tamanha formosura, Jesus dizendo que se tornariam ruínas. E Jesus então começa a dizer para ele como seria o princípio do fim. E impressionante é que eles se maravilhavam e Jesus parece que os decepciona. Mas Jesus traz um sinal. E diz assim: o primeiro sinal e o primeiro cuidado é para que vocês não se deixem enganar. Cuidem-se para que ninguém vos engane, porque falsos profetas, falsos mestres virão dizendo isto e aquilo, e vocês têm que ficar de pé. Eles farão coisas que vocês ficarão maravilhados, como estão maravilhados aí na formosura do templo, na formosura da ornamentação das pedras, mas fiquem de pé, prevaleça em vós a palavra, prevaleça em vós a vossa fé, não deixe que essas impressões humanas, que esses trabalhos humanos, que essas coisas que humanos fazem, que os humanos constroem, venham desviar o pensamento de vocês. Estejam firmes, porque se vocês estão assustados por eu dizer que tudo isso será derribado e se tornará em ruínas, coisas piores acontecerão e vocês precisarão estar firmes. Então Jesus preocupava, não era com o templo ou com a formosura do templo, porque esses edifícios humanos destrói e constrói, destrói e constrói. Nós estamos vivendo dias assim, onde cessa-se um profeta falso, levanta-se 10 outros falsos, com maiores impressões, com maiores ofertas, com palavras mais lindas, mais preparados para enganar até o povo de Deus, se possível. Então Jesus preocupava era com os discípulos, com aqueles que tinham a palavra do Senhor, e diz: não vos deixem enganar, não vos deixem enganar, estejam firmes na palavra, observem a palavra. E daí para frente Jesus fala de uma série de coisas que irão acontecer dentro dos templos evangélicos, dentro da família, dentro da sociedade, entre os países e nações, uma série de coisas que irão assustadoramente acontecer e que as pessoas seriam abaladas por isso, mas o primeiro aviso é: não vos deixem enganar. Por que a igreja de hoje está parecendo uma igreja menina?
uma igreja criança, uma igreja que qualquer doce compra a igreja, uma igreja que qualquer mensagenzinha, porque é muito bem elaborada, compra a igreja. Igreja onde os falsos profetas entram e saem roubando o dinheiro do povo, roubando a mente do povo, enganando a muitos. Tem igreja hoje que pensa que a ornamentação do edifício, né, a beleza, a formosura do edifício, o conforto do edifício, tudo de mais sofisticado no edifício é que chama a atenção. E quanto mais sofisticado o edifício, mais os pobres se afastarão dele. E o evangelho é para ser pregado para aqueles pobres de espírito, para aquelas pessoas que têm sede de Deus, que têm fome de Deus, que querem a Deus, e não para ricos abastados de finança, abastados de riqueza, mas para os pobres em espírito. Então, a igreja está tentando enganar a muitos com a sua formosura, mas Jesus diz, não se deixe enganar por isso. Quando o teu pastor estiver muito vidrado em renovar templo, em estender templo, em botar cadeiras acolchoadas no templo, a ter as melhores guitarras, os melhores instrumentos no templo, para chamar a atenção daqueles que são sofisticados, é sinal de que você deve levantar um clamor e dizer, Deus, não me deixe ser enganado por falsos profetas, por falsos pregadores. O fim virá. E o fim virá, e o fim virá. Esteja atento e não se deixe enganar por nada. Busque a Deus, seja de Deus, se jogue a Deus. É engraçado que Jesus, ele ensinava no templo, mas ele saía do templo para o monte para orar. Jesus passava suas noites orando, ele gastava tempo dele com Deus, com as coisas do Pai, envolvidos na coisa do Pai. E na madrugada seguinte ele voltava para o templo para ensinar e ele tinha pessoas para aprender. Pastor, meu amigo, líder, meu amigo, se você tiver a palavra de Deus e tiver uma vida de oração, certamente você pode ir pelas madrugadas para a igreja, qualquer hora do dia que você for ensinar, terá gente para aprender de você, porque você está buscando a Deus. Então, queridos irmãos em Cristo, não vos deixe enganar, busque a Deus, leia a palavra de Deus. O que eu estou dizendo está em Marcos, capítulo 13, e você vai ver ali uma série de coisas sobrenaturais que irá acontecer. Mas esteja firme em Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Busque a Deus. Sirva a Jesus todos os dias com a sua melhor forma de viver. Que Ele te abençoe e te guarde nesse dia. Que Ele faça abundar em você a paz que vem dos altos céus. No nome de Jesus, eu deixo um abraço meu, pastor Riva Martins. Que Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas, trazendo uma mensagem de Deus para você, porque Deus falou e está falando poderosamente comigo do Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um abraço meu no nome de Jesus. Seja abençoado no nome de Jesus.